Aleluia! Glória a Deus, bom dia a todos. Estamos aqui para darmos continuidade à nossa série de estudos, nossa série de transmissões sobre o tema Jesus ensina curar os enfermos. Amém? Vamos esperar o pessoal começar a entrar, sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Que a graça, a paz, a misericórdia, a alegria, o gozo do Espírito seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Vamos convidando o pessoal aí, manda o aviãozinho. Vamos dar aqui aqueles 3 minutos antes de começarmos a ministração em si. Amém? Sejam muito bem-vindos. Espero que estejam todos bem. Bom dia a todos. Bom dia, minha esposa que está acompanhando. Pessoal aqui, Maria Glória, a Rosana, o Jonas. Amém, Roseli. Todos vocês sejam muito bem-vindos. E a minha oração é que o nosso coração ele possa mais uma vez estar preparado para receber a palavra do Senhor, preparado para a ministração da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Aqui. Glória a Deus. Vai convidando mais algumas pessoas aí. Eu quero pedir para vocês que têm entrado toda quarta-feira, que têm assistido durante a semana, convido outras pessoas. Manda aquela foto que eu tenho colocado nos stories, tenho mandado no WhatsApp também para convocar, porque, como eu já falei diversas vezes desde o começo, o nosso intuito aqui é que mais pessoas tenham esse entendimento, né, que sejam esclarecidos com aquilo que a palavra nos fala sobre essa área de cura, área de libertação bíblica. E o nosso intuito é que cada vez mais pessoas sejam treinadas, equipadas, né, cheias do poder de Deus, da autoridade de Deus que habita em nós, que reside em nós por meio de Cristo Jesus, e isso vem pelo conhecimento da palavra. Amém? Glória a Deus. Convida mais algumas pessoas, manda o aviãozinho aí e nós vamos começar. Graça e paz, povo de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Então vamos oficialmente dar início aqui à nossa transmissão. Sejam todos muito bem-vindos, todos que vão assistir agora durante essa 1 hora e pouquinho de live, outros que vão assistir depois nos nossos canais, os outros que vão ouvir na rádio as transmissões, sejam todos muito bem-vindos. Amém? Que o Senhor possa tocá-los neste dia, equipá-los, falar ao coração de vocês. Então eu gostaria que nós orássemos consagrando esse tempo ao Senhor e pedindo que Ele fale conosco, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Senhor, não há outro como tu és o grande eu sou, tu és, Senhor, o Criador dos céus e da terra. Senhor, tu és soberano, tu és tremendo, Pai, tu és altíssimo, Senhor, tu és exaltado em santidade. Senhor, nós engrandecemos o teu nome, damos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração nesta manhã, Senhor. Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Senhor, pedimos neste momento que o sangue de Jesus esteja nos limpando por completo de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã nós te pedimos perdão, Senhor, por tudo, Pai, que fizemos, que não te agradou.
Senhor, nós colocamos a nossa vida no teu altar como um sacrifício vivo. E nós te pedimos, Senhor, perdoa, Senhor, a obra das nossas mãos que não te agradou. Senhor, perdoa o que o nosso coração, Pai, intencionou, que não te agradou, os pensamentos que tivemos. Senhor, as palavras que dissemos que não foram do teu agrado. Senhor, aquilo que os nossos ouvidos ouviram, Senhor, os nossos olhos viram, os nossos lábios disseram, nossas mentes pensaram, Senhor, que não foram do teu agrado. Nós te pedimos, Senhor, perdoa-nos no sangue de Jesus, no poder que há no sangue do Cordeiro. Purifica-nos, Senhor, lava-nos de toda iniquidade. Senhor, e eu te peço que nesta manhã o nosso coração seja uma terra fértil, Pai. Que essa preciosa semente, que é a semente do Evangelho, não venha cair à beira do caminho, não venha cair sob pedras, não venha cair, Senhor, entre os espinhos, mas que venha cair numa terra preparada, numa terra adubada, numa terra arada, pronta para receber a semente da tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre cada um que está aqui conectado, Senhor. Cada um que ainda vai ouvir essa transmissão. Senhor, eu peço, Senhor, a tua bênção, Senhor, em todas as áreas da vida, Pai, de cada um que nos ouve. Que eles sejam tomados pelo Senhor. Pai, que eles sejam transformados pelo Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor coloque em nossas vidas, Senhor, em ordem, tudo aquilo que está em desordem. Tudo aquilo que não está na ordem que o Senhor planejou, coloca a nossa vida em ordem, Pai, de acordo com a tua vontade. Meu Deus, meu Pai, nós te adoramos nesta manhã. Amado Jesus, doce Espírito Santo, nós te exaltamos nessa manhã e nós consagramos as nossas vidas a Ti, os nossos pensamentos. Senhor, leva o nosso pensamento cativo à tua presença. Senhor, que não estejamos, Senhor, dispersos, Senhor. Que não estejamos, Senhor, vulneráveis àquilo que o inimigo quer lançar, semear na nossa mente. Mas que possamos nesta manhã tomar toda a armadura do Senhor para permanecermos firmes e inabaláveis contra o inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, apresentamos esse dia a Ti e confiamos no Teu cuidado, no Teu amor, nos Teus livramentos, na Tua graça, no Teu favor por cada um de nós. Esconde-nos na fenda da rocha, Senhor, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Queridos, então nós vamos dar continuidade a essa série de ensino que nós temos feito aqui toda quarta-feira. E esta já é a terceira live. Se você quiser assistir as outras, estão todas aqui no IGTV, aqui no Instagram, tá? Lembrando aqui, claro, você está no meu Instagram, mas quem vai ouvir depois isso pela rádio, o meu Instagram é Ricardo Bueno de Almeida. Ricardo Bueno de Almeida, @Ricardo Bueno de Almeida. Você pode entrar ali e assistir a live 1, a live 2 e essa é a live 3. Também esses vídeos estão sendo colocados no meu canal do YouTube. Você pode ir lá. Lá você vai me encontrar como Pastor Ricardo Bueno, tá? É como está ali no YouTube. Também você pode procurar dentro do Facebook. Ali nós vamos estar como o Desafio de Elias Brasil. O Desafio de Elias Brasil, amém? E também, para quem deseja receber o PDF dessas ministrações, é só mandar para a gente um oi no WhatsApp, o DDD 47, o número é 988066838. Vou repetir novamente aqui, DDD 47 988066838. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã. Então, queridos, para quem não nos conhece, você que está entrando hoje na live a primeira vez, não nos conhece, nós somos pastores aqui em Itajaí, né? Servimos aqui no Mevan, trabalhamos aqui na equipe do pastor Luiz Hermínio,
E além disso, além do trabalho na igreja local, que nós fazemos a nível local aqui no Mevan, nós também ministramos treinamentos de cura, seminários de cura, para um fim evangelístico. Então, ou seja, são ferramentas para equipar o corpo de Cristo, para evangelizar de um modo eficaz, de um modo frutífero, e isso nós fazemos no Brasil todo, né, com diversas denominações que nos convidam. E esse ministério de treinamento, ele é específico, nós temos um nome para ele, é o Desafio de Elias. Então, quando eu mencionar aqui o Desafio de Elias, na verdade estou falando desse treinamento, tá? Que para a série de lives eu chamei Jesus Ensina a Curar os Enfermos, que é o conteúdo do treinamento. Amém? Então, na nossa primeira live, vamos retomar aqui, para quem não participou, apenas para a gente recapitular algumas coisas. Na nossa primeira live, nós entendemos que Jesus realizava milagres com o propósito de quê? De que nós crêssemos que ele é o Filho de Deus e, crendo nele, pudéssemos ter vida eterna. Então, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30. Esse é o propósito dos milagres. Nós ainda entendemos também na primeira live que Jesus ele vem como sacerdote, profeta e rei. E a igreja ela tem esses mesmos ofícios, né? O ofício sacerdotal, o ofício profético e o ofício real. Para compreender isso, querido, você pode assistir as lives anteriores, para que você possa estar aí compreendendo, tá? Todo esse treinamento que eu estou passando às quartas-feiras, ele é um quebra-cabeça que nós vamos montando. Amém? Além disso, na live de número 2, nós entendemos que o ofício real ele usa a autoridade para que a ordem do rei ela se cumpra. Ele usa a autoridade, né? Falamos sobre o dom de cura e também o porquê que Jesus ministrou cura ao enfermo, como ele fez isso. E nós vimos que ele fez exercendo autoridade, exousia, que é a palavra falada, e também impondo as mãos sobre os enfermos. Amém? Nós vimos como que Jesus lidou com uma pessoa possessa e depois como que ele lidou com uma enfermidade puramente física. E nós vimos que o princípio era o mesmo. Jesus ele colocava as mãos sobre os enfermos, na grande maioria das vezes ele dava uma ordem com autoridade e a pessoa era curada e libertada. Queridos, o que é que eu gostaria que você entendesse nessa manhã? Hebreus 13:8 nos diz que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua realizando milagres, ele continua realizando curas, ele continua realizando libertações. Mas por que muitas vezes a igreja não vê curas acontecendo nos cultos? Por quê? Porque muitas vezes a igreja ela começou a fazer coisas que não têm o parâmetro bíblico. Então o que nós estamos fazendo aqui, de modo algum não estamos dizendo que nós somos os certos e todos estão errados, de modo algum não é isso. Nós estamos apenas analisando as Escrituras. Então nós vamos olhar única e exclusivamente para a palavra de Deus, e o meu conselho é: faça o que Jesus e os discípulos faziam. Não faça o que Jesus e os discípulos não faziam, e você vai ter o mesmo resultado. E como que nós podemos saber o que Jesus fazia? Estudando, analisando a palavra, indo a fundo, mergulhando, e esse é o propósito dessa série de lives. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos para o nosso ensino da live de número 3. E a minha pergunta inicial é: por que Jesus colocava as mãos sobre os enfermos? Muitas vezes nós vamos ver pessoas indo até Jesus e ele colocando as mãos sobre essas pessoas. E a minha pergunta é: qual é o propósito? Por que Jesus colocava as mãos sobre os enfermos? Vamos ler aqui Lucas 6:19. E todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Essa palavra poder no original é dunamis, que também pode ser traduzido como virtude. Algumas versões vão dizer que dele saía virtude. O que é isso? É dunamis, é o poder.
Querido, como que nós entendemos isso na prática? Nós entendemos que quando Jesus ele foi ao Jordão, quando ele se humilhou diante daquele povo, porque foi um ato de humilhação, um homem que não tinha pecado, ir até João Batista para ser batizado por ele, sendo que o batismo era para pecadores, era um batismo de arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender, visto que ele não tinha pecado, mas ele se humilha para quê? Para que se cumpra toda a justiça. Para que se cumpra toda a justiça. E quando ele está ali, nós sabemos o que acontece ao descer as águas, quando ele levanta, uma voz do céu diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E deixa eu contar algo para vocês, eu não sei se você sabe disso. Essa frase não é uma frase exclusivamente dita para Jesus. Não. Ela é uma frase da cultura judaica. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. O pai, quando ele entendia que o filho estava pronto para avançar, para obter sucesso, para prosperar, para desempenhar algo para o qual ele tinha sido designado, quando o pai entendia que o filho estava pronto, ele chamava o filho em público e ele dizia a toda a sociedade: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então observe que antes de ser batizado, Jesus não cura, Jesus não liberta, Jesus não realiza milagres, Jesus não multiplica pães, ele não faz nada disso. Por quê? Porque ele estava numa atitude de submissão à vontade do Pai. Ele, sendo homem, mas sendo Deus, ele preferiu esperar. Ele preferiu se submeter, se sujeitar à vontade do Pai. Então, quando o Pai entende que Jesus está pronto, ele diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, você está pronto, meu filho. Pode avançar, pode ir adiante, pode cumprir aquilo que você foi designado para cumprir. Então entenda, querido, tudo que nós passamos na nossa vida, todos os processos que nós passamos, processos de crescimento, processos de provas, processos de lutas, processos de dificuldades, tudo isso faz parte do que Deus está nos ferramentando para que a gente possa ouvir do Senhor: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Então, a partir daquele momento, quando nós ouvimos, quando os discípulos ali, quando João, aqueles que estavam ali, ouviram a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A palavra diz que o Espírito Santo ele desce sobre Jesus. Então, nós entendemos pelas Escrituras que naquele momento, Jesus ele recebe esse poder de cura que passa a habitar nele. E prova de que havia algo dentro dele é o que Lucas está dizendo: e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Amém? E nós vamos ver diversos outros textos que nos afirmam que de Jesus saía poder. A mulher com fluxo de sangue. Amém? Nós vamos estudar isso. Quando ela toca em Jesus, imediatamente ela é curada. E Jesus imediatamente ele percebe que dele saiu poder. Dunamis seria essa palavra no grego. Lucas 5,12. Estando Jesus numa das cidades, passou por um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe, o homem, rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Então veja que mais uma vez Jesus repete aquilo que ele vem fazendo como um padrão. Ele estende a mão, toca a pessoa. Por que Jesus tocava o enfermo, querido? Não era simplesmente para que o enfermo se sentisse acariciado pelo Senhor, uma expressão de carinho. Não. Jesus tocava para que dele fluísse poder de cura.
Então, quando você for ministrar a alguém, querido, simplesmente impõe as mãos. Não precisa ficar massageando, não é batendo, não é à distância. A palavra diz que Jesus colocava as mãos sobre os enfermos. E nós, na nossa experiência, querido, ministerial, nós temos visto que muitas vezes, quando esse poder de cura ele começa a fluir, tanto a pessoa que ministra quanto quem está sendo ministrado pode sentir alguma coisa, tá? Entenda, isso não é regra, tá? Isso não é uma doutrina. Se alguém pôs as mãos sobre você e você não sentiu nada, não tem problema. O importante é que você seja curado, seja liberto. Mas muitas pessoas vão sentir algo como um calor dentro delas, né? Eu lembro de uma ministração em Juazeiro do Norte. Eu fui fazer uma visita a uma família e quando eu impus as mãos sobre as costas da senhora, as costas estavam travadas, a coluna travada. Ela me falava: meu filho, parece que tem uma brasa, tá queimando, tá queimando, tá queimando. De tanto que queimava conforme eu colocava as mãos sobre a coluna dela. E como resultado, a coluna voltou ao normal, toda a dor passou e ela começou a fazer os movimentos normalmente. Então algumas pessoas vão sentir um calor muito grande, outras vão sentir um frio muito grande. Eu me lembro de uma experiência, nós estávamos no Vale da Bênção, ali em Araçariguama, e havia uma irmã que ela estava com um nódulo, um tumor, na verdade, no seio, do tamanho de uma metade de uma laranja. E quando as irmãs impuseram as mãos sobre ela e nós exercemos a autoridade no nome de Jesus, ela disse pra gente que parecia que tinham jogado um balde de gelo, sobre aqui a região do peito, aqui, um balde de gelo. E ela sentiu o toque de cura. E foi algo maravilhoso, porque nós pedimos que ela fosse até o banheiro e verificasse. E ela tinha um caroço do tamanho de uma laranja. E ela voltou em lágrimas, dizendo que não tinha mais nada, que ela tinha sido completamente curada. Amém? Então entenda que Jesus, ele colocava as mãos sobre os enfermos e ele dava uma ordem. Veja que o leproso, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Para quê? Para que fluísse poder de cura. Dizendo: quero, seja purificado. Aqui nós temos exousia, ou seja, a ordem, a autoridade. E entenda, querido, a autoridade não é exercida pela oração, e sim pela ordem. Eu tenho falado isso desde a primeira live, desde o primeiro ensino. Nós não encontraremos nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, nem no livro de Atos, nós não encontraremos uma ordenança para que oremos pelos enfermos. Na verdade, Jesus nunca pediu aos seus discípulos para orarem pelos enfermos. Na verdade, ele dá em Lucas 10:9 uma ordem: curem os doentes que ali houver e digam-lhes que é chegado o reino dos céus. Então, como que nós curamos os enfermos? Não apenas oramos, mas curamos os enfermos seguindo o padrão de Jesus. Qual era o padrão de Jesus? Olhos abertos, porque ele estava lidando com o inimigo. Um demônio ou uma enfermidade são inimigos. Olhos abertos, imposição de mãos e palavra com autoridade. Amém? Querido, nós não vemos nenhuma ação sacerdotal quando Jesus curava os enfermos. Nós não vemos Jesus colocando as mãos sobre os enfermos e dizendo: oh, aleluia, glória, adorado, exaltado. Nós não vemos Jesus fazendo isso, tá? Não vemos Jesus fazendo isso. Nós não vemos Jesus ou os discípulos orando em línguas quando eles curavam os enfermos. Nós não vemos eles dando tapinha, dizendo aleluia, glória a Deus, dançando. Não, tudo isso é muito válido, querido, quando nós estamos nos movendo no dom de cura. Porque o dom de cura, ele geralmente se manifesta na igreja, tá? E nos ofícios sacerdotal, ou seja, eu posso estar ministrando louvor ao Senhor e o dom entra em atuação e as pessoas são curadas. Ou então nós podemos estar orando em línguas, numa reunião orando e pessoas são curadas. Isso acontece por quê? Porque é manifestação do dom de cura. Mas aqui eu estou ensinando para vocês poder e autoridade. E por que eu não estou ensinando o dom?
Porque o dom, quem dá, é o Espírito Santo, conforme lhe apraz. Eu não posso dar o dom a vocês, isso quem dá é o Espírito Santo. O dom de cura. Agora, poder e autoridade, se você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, se você vive uma vida de santidade, esse poder e essa autoridade já está dentro de você por meio do Espírito Santo. Você pode usá-lo em qualquer momento. Então entenda, essa é uma diferença básica entre o dom de cura e o poder e a autoridade. O dom, ele se manifesta quando o Espírito quer que ele se manifeste. O poder e a autoridade já nos foi dado uma ordem para usá-los. Então, ou seja, nós temos essa autonomia, não na nossa força, não de modo independente, porque nós estamos ligados à videira, nós estamos conectados ao Senhor. Não há vida em nós próprios, nós somos apenas um galho, que se formos tirados da videira, não tem vida, seca, murcha e morre. Não, eu estou falando aqui conectados na videira. Então, ou seja, se eu estou andando na rua, e uma pessoa enferma vem até a mim, eu não preciso orar para que Deus cure aquela pessoa. Por que não, pastor? Porque eu já recebi uma ordem. Lucas 10:9. Curem os doentes que ali houver. Amém? Lucas 9. Eis que vos dou poder e autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões. Jesus, eis que vos dou poder e autoridade sobre demônios, sobre todas as enfermidades. Então entenda, aquilo que nós já recebemos, nós não precisamos todas as vezes que vamos usar, pedir ao Senhor para que possamos usar. Vamos dar um exemplo prático disso. Digamos que você more numa casa e chega um determinado momento que aquela pessoa, dona daquela casa, te dá uma chave. Fala, olha, todas as vezes que você for entrar e sair, pode usar essa chave. Ela é sua. Você tem liberdade de ir e vir. Use quando você quiser. Mesmo com essa chave na mão, eu preciso continuar pedindo permissão todas as vezes. Olha, eu estou com a chave, posso abrir a porta? Posso entrar? Posso sair? Não, porque já foi me dado uma chave como um sinal de confiança, de credibilidade, né? Uma ordem até mesmo de usar essa chave. Assim é na nossa vida espiritual. Então nós já recebemos de Jesus poder e autoridade. Entenda, eu vou repetir isso. Se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, se você tem caminhado em santidade, submisso à palavra do Senhor, poder e autoridade habitam, residem dentro de você por meio do Espírito Santo. Então, querido, basta você ter ousadia no Senhor, intrepidez no Senhor e impor as mãos sobre os enfermos e exercer a autoridade. Impõe as mãos para que flua poder, flua dunamis, exerça a autoridade para que exousia entre a ação, que é a palavra dita com autoridade, e o milagre vai acontecer, a libertação vai acontecer, a cura vai acontecer. Por quê? Porque Jesus não te pediu para fazer isso. Ele deu uma ordem. E ordem não cumprida é desobediência. Ordem não cumprida é desobediência. Em Lucas 10:9, Jesus diz algo aos seus discípulos que se estende a nós. Curem os doentes. Vai pregar o evangelho? Cura o doente primeiro. Quebranta o coração dele. E se nós não obedecermos, obviamente estaremos em desobediência. E desobediência é pecado. Desobediência é pecado. Então nós não vamos encontrar no Evangelho Jesus dizendo, olha, tem alguém enfermo? Ore por ele. Nós vamos ver isso em Tiago e depois nós vamos estudar o que Tiago realmente está dizendo e qual o contexto do que Tiago fala. Mas nos Evangelhos e no livro de Atos nós não vemos Jesus ordenando aos discípulos para que curassem os enfermos, para que orassem pelos enfermos. Me desculpe, na verdade ele dá uma ordem para que curássemos os enfermos. Então olha só, esse homem leproso, Jesus estendeu a mão, tocou nele para que fluísse poder de cura, dizendo, quero, seja purificado. Aqui houve uma ordem, exousia. Imediatamente a lepra o deixou. Algumas perguntas, querido. Jesus orou por esse homem? Não. Jesus não orou. Então por que nós oramos por cura? Sendo que Jesus não orava por cura.
Entenda, Jesus orava muito mais do que eu e você, mas ele orava antes. A oração, ela é ofício sacerdotal e ela nos prepara para a batalha. Muitas vezes vamos gastar horas orando, nos alimentando, nos preparando. Para quê? Para alguns minutos de ministração. Amém? Então entenda. O preparo, deixa eu só fixar um comentário aqui, ok? O preparo, ele antecede a guerra. O preparo, ele antecede a guerra. Você tem que ter isso em mente. Quando que nós oramos ao Senhor, quando que nós jejuamos, quando que nós oramos em línguas, quando que nós lemos a palavra, nós estudamos, nós ouvimos pregações, quando que nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando estamos nos preparando. E o preparo, ele antecede a guerra. Ele antecede a batalha. Amém? Então Jesus orou por esse homem? Não, ele simplesmente curou. Jesus disse, Pai, nós ordenamos que esse homem fique limpo. Não, ele mesmo olhou para o homem e falou, quero, seja purificado. Quero, seja purificado. Jesus fechou os olhos? Não, Jesus não fechou os olhos. Por quê? Porque não fechamos os olhos diante do inimigo. Não fechamos os olhos diante do inimigo. Jesus não fechou os olhos. Amém? Jesus não fechou os olhos. Ele exerceu autoridade. Houve alguma ação sacerdotal que foi dirigida ao Pai? Nenhuma. Tudo que Jesus tinha que falar com o Pai foi antes. Ali ele estava enfrentando o inimigo, a lepra, a doença, o espírito de enfermidade. E muitas vezes é um demônio que prende a pessoa na área da enfermidade. Amém? Mateus 12:9. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Então ele disse ao homem, estenda a mão. Ele dá uma ordem. Jesus orou por esse homem? Não. Ele disse, Pai, nós ordenamos que esse homem estenda a mão? Não. Jesus fechou os olhos? Não. Houve alguma ação sacerdotal? Não. E olha o resultado. E ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então, querido, entenda, está claro, preste atenção nisso. Está claro, analisando os evangelhos, analisando o livro de Atos, analisando a palavra, que Jesus podia curar os enfermos. Alguém tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma dúvida de que Jesus podia curar os enfermos. Mas, biblicamente, onde que Jesus está agora? Nesse exato momento, ele está assentado à destra do Pai. Assentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Mas ele enviou o Consolador. Ele está em nós e ele habita em nós. Então, se nós tivermos esse entendimento, nós entenderemos que a nossa boca hoje, ela deve ser a boca de Cristo. As nossas mãos devem ser a mão de Jesus que vai tocar os enfermos. Os nossos pés devem ser os pés de Jesus que vão caminhar por essa terra e vão tocar pessoas, alcançar pessoas. Mas talvez você fale, mas pastor Ricardo, Jesus era Jesus, Filho de Deus. Ele tinha como fazer tudo isso, mas olha o que ele falou para mim e para você, João 14:12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim, então ele está selecionando um grupo. Está fazendo aqui uma peneira. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Então Jesus deixa muito claro, querido, que se eu creio nele, se você crê nele, nós faremos as mesmas obras que ele realizou. E quais foram essas obras? Vamos entender, olha, Jesus ele pregou o evangelho. Amém? Ele curou os enfermos, ele não orou pelos enfermos, ele curou os enfermos. Ele expulsou demônios. Ele fez discípulos.
Então, na verdade, Jesus ele não orou pelos enfermos, que fique claro isso para você. O que são essas obras que nós também vamos fazer? Então você vai pregar o evangelho como Jesus fez. Jesus pregou o evangelho de um modo ousado, de um modo destemido, com autoridade, com intrepidez. E muitas vezes, queridos, Jesus não estava pregando o evangelho onde tinha um monte de luz acesa, não. Jesus pregava o evangelho em meio às trevas, em meio a pessoas incrédulas, em meio a lugares de opressão, de peso espiritual. Era ali que Jesus pregava o evangelho. Jesus curou os enfermos, então o que você vai fazer, querido? Você vai curar os enfermos. Como Jesus fez e como que Jesus curou os enfermos? É o que nós estamos estudando. Ele impôs as mãos para que fluísse poder de cura, manteve os olhos abertos e deu uma palavra de autoridade. Então, quando você, por exemplo, alguém tiver com dor de cabeça ou você mesmo, você não precisa, Pai, em nome de Jesus eu te peço, arranca essa dor de cabeça, queridos. Isaías 53, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Entenda, ele já levou sobre si todas as nossas dores. Nós já temos esse direito e essa herança. É como se fosse a seguinte ilustração. Imagine que você tem dinheiro na sua conta bancária. Você tem dinheiro. O dinheiro é seu, ele está na conta, mas você precisa pegar o dinheiro em espécie. O que você tem que fazer? Você tem que pegar um cartão de banco, ir até um caixa eletrônico, inserir o cartão, colocar a senha que já te foi dada, para que você possa retirar aquilo que já é seu. Se você não fizer isso, se você não for até o caixa eletrônico, não inserir o cartão, não colocar a senha, o que vai fazer com o dinheiro que é seu? O que vai acontecer com o dinheiro que é seu? Ele vai ficar guardado na conta. Então é o mesmo princípio, poder e autoridade já estão dentro de você. A cura já foi conquistada pelo Senhor para você. O que você tem que fazer? Se apropriar dela. E como que nós nos apropriamos? Não é pela oração, é pela ordem, porque a autoridade é exercida pela ordem. Então, se eu estou com dor de cabeça, ao invés de falar, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor, toca, tira essa dor de cabeça, ao invés de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou falar com a dor de cabeça, porque ela já está submissa, ao nome de Jesus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou impor as mãos e eu vou dar uma ordem, dor de cabeça. Eu te ordeno, sai agora, em nome de Jesus, eu não te aceito. Agora que cada célula, cada nervo, cada músculo, cada osso seja restaurado na autoridade do nome de Jesus. Dor de cabeça, vai embora, em nome de Jesus. Amém? Uma pergunta, pastor, necessariamente tem que saber o nome do espírito que está oprimindo a pessoa? Não, não necessariamente. Nós vemos Jesus perguntando o nome de demônio uma única vez, né? E a resposta, nós sabemos, foi legião e era uma quantidade enorme de demônios. Então não é necessário. Por quê? Porque a palavra vai nos dizer que nos foi dada autoridade, né, sobre todos os demônios. O que isso significa? Que todos eles estão... Olha só, deixa eu ler aqui para a irmã. Quem perguntou aqui? Edma Nunes. Deixa eu ler aqui. Olha só, Lucas capítulo 9, versículo 1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O que nós entendemos? Deixa eu abrir aqui um pouquinho o leque do nosso entendimento com relação a espíritos malignos. Jesus ele chama os seus discípulos numa outra passagem e ele fala, olha, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e mal algum, e dano algum,
lhe será feito. Querido, naturalmente, se você pisa numa serpente, ela te morde. Se você pisa num escorpião, ele vai te ferroar. Jesus não estava falando de cobras, né, de répteis, de bichos. Não, Jesus não estava falando de animal peçonhento. Jesus estava falando de demônios que atuam em qual esfera? Qual esfera que cobras e escorpiões estão? Alguém já viu uma cobra ou um escorpião voando? Não, eles estão na terra. Eles andam a nível terreno. O que significa isso? Que Jesus nos deu poder e autoridade sobre demônios que atuam em nível terreno, ou seja, demônios que atuam em pessoas. Amém? Então, quando nós olhamos para Paulo, Efésios 6, ele vai falar, olha, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades e dominadores do ar. Aqui o que eu entendo, querido? Que não exatamente a nossa luta, ou seja, nós vamos batalhar. Eu vou te dizer isso baseado no que nós temos visto na prática ministerial. Muitas pessoas que entram num campo de batalha delas destronarem principados e autoridades, né, que estão nos ares, elas sofrem um contra-ataque muito grande, né, e até mesmo uma retaliação. O que é a retaliação? Contra-ataque é a colisão. Toda vez que você faz algo para Deus, o inimigo também ele reage. Isso é normal. O contra-ataque é quando você faz algo para Deus, o inimigo ele vem, ele encontra uma brecha e ele te derruba. Então, muitas vezes nós temos visto pessoas que entram nessa esfera de destronar principados e potestades passarem por muita dificuldade. Então, qual é o nosso cuidado? Por exemplo, quando eu estou orando por uma cidade, se eu estiver ministrando sobre uma cidade, o que eu vou fazer? Eu vou para o sacerdotal. Por quê? Porque isso me protege. Aqui vai ser sacerdotal. Eu vou orar, Senhor, envia tuas miríades de anjos, Senhor, para batalharem contra esses demônios dos ares, demônios que estão influenciando governo, influenciando pessoas. Senhor, envia teus anjos com patente alta, Senhor, para batalharem contra esses principados e essas potestades. Eu entro no sacerdotal, por quê? Porque eu me protejo. Agora, quando nós estamos falando de demônios que atuam em pessoas, ou seja, pessoas que passaram aí por experiências, né, de terreiro, obras de feitiçaria, pessoas que fizeram pacto e tantas outras coisas, ou até mesmo as influências demoníacas, nós podemos chegar nessas pessoas baseados aqui, fundamentados em Lucas 10 e Lucas 9:1, que Jesus fala que aos 12 ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios, tá? Sobre todos. Então, não necessariamente, preste atenção, não necessariamente nós precisamos saber qual é o demônio que está atuando ou como ele entrou. Algumas vezes isso vai ajudar no processo de libertação, sim, mas não é uma regra. Amém? Voltando aqui então, olha só. O que Jesus fez, querido? Ele expulsou demônios, então nós vamos expulsar demônios como Jesus fez. Ele fez discípulos, nós vamos fazer discípulos como Jesus fez. Então não somente ore pelos enfermos. Pastor, então é pecado a gente orar pelo enfermo? Não. Não é pecado, mas a cura geralmente ela não vai acontecer durante a oração, porque a oração é sacerdotal. Então, por exemplo, digamos, eu tenho uma pessoa aqui do meu lado que está enferma. Eu venho e eu posso orar. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia do meu irmão que está enfermo, da minha irmã que está enferma. Toca, Senhor, o meu irmão, a minha irmã com toque de cura. Eu posso orar, sim. Só que depois que eu orar, eu tenho que sair da ação sacerdotal e ir para a ação real. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Em nome de Jesus, enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo. Espírito maligno, eu te ordeno, sai agora. Aí eu vou para a batalha. E é nesse momento que nós vamos ver biblicamente que o milagre acontece. Amém? Então, é por isso que muitas vezes não vemos curas, milagres na igreja.
Quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja como um todo. Por quê? Porque nós paramos na ação sacerdotal. Nós vemos que é comum a prática pastoral de simplesmente orar pelo enfermo, mas muitas vezes não se impõe as mãos com olhos abertos e repreende a enfermidade. E aí seria nesse estágio que geralmente a cura acontece. Falo geralmente porque nós não vamos engessar. O Senhor é soberano, Ele faz como Ele quer, onde Ele quer, do modo que Ele quer, a hora que Ele quiser. Mas analisando os padrões bíblicos, é que eu estou falando isso para vocês. Então vamos lá. Será que a Bíblia, uma pergunta, será que a Bíblia nos ensina que nos foi dada autoridade como discípulos de Cristo para curar os enfermos, como Jesus fez? Eu já dei uma pincelada nisso, né? Vamos ler novamente. Lucas 9:1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Entenda, querido, pregar o reino de Deus, ou seja, pregar o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios é um único pacote. Amém? Você entra num lugar, você expulsa o demônio que está atuando na pessoa, você vem e prega o evangelho para que a casa seja cheia, para que seja uma libertação responsável. Porque nós sabemos pela palavra que se o demônio sai e depois ele volta, encontra a casa vazia, ele traz outros 7 com eles e com ele, e o estado final daquela pessoa é pior do que o inicial. Então nós temos que ser responsáveis na nossa atitude também de libertação. Ou seja, vamos atuar para que uma pessoa seja libertada pelo Senhor? Sim, mas também vamos agir para que ela seja cheia do Espírito Santo, para que ela não volte para aquele estado e fique ainda pior. Como que ela vai ser cheia? Como que a casa vai ser habitada? Como que ela vai ser cheia do Espírito Santo? Ouvindo o Evangelho, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, se arrependendo dos seus pecados, confessando com os lábios, sendo batizada. Para quê? Para que ela possa então se tornar uma testemunha de Jesus. E a casa vai estar cheia. Amém? Uma pergunta interessante. Demônio entra, possui alguém que é cheio do Espírito Santo? Não. Não tem como coabitar luz e trevas. Que comunhão existe entre luz e treva? Nenhuma. Então, se você tem o Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, os demônios não podem entrar numa pessoa, mas eles podem influenciar. A palavra diz que o quê? Que o nosso inimigo, ele anda ao derredor, né, rugindo como um leão, ele não é leão, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então entenda, muitas vezes nós podemos ser atacados por setas, por dardos do maligno. Isso não significa que estamos possessos por um demônio, mas que estamos sendo, de certo modo, atacados e até em um certo nível influenciados. Muitas vezes, porque o que acontece? A nossa carne, ela carrega a semente do pecado, a natureza pecaminosa. Então é como se ela estivesse constantemente aberta à voz do maligno. Ou seja, influenciada, né? Influenciada pela voz do maligno. E o que acontece? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, acho que é Romanos 7 mesmo, Romanos 7 ou 8, ele vai falar da luta da carne contra o espírito, ou seja, é como uma gangorra. Se nós colocarmos mais peso de um lado, um sobe e o outro desce, e vice-versa. Então, o que acontece? Não tem como os dois andarem equilibrados. Se nós oramos mais, buscamos mais, né, estamos mais na presença, em consagração, em jejum, em santidade, o nosso espírito se eleva e a carne perde força. Paramos de orar, observa o movimento das minhas mãos, paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, paramos de jejuar, paramos de ouvir ministrações, de ir ao culto, nos enfraquecemos, automaticamente a carne ganha espaço.
Amém? Então, quando um sobe, o outro desce. Um não permanece parado e o outro sobe. Não. Quando um sobe, o outro desce. Quando um desce, o outro sobe. E assim é na nossa vida espiritual. Então, entenda, querido. Entenda. Como que nós... Eu perdi aqui o fio da meada, não sei por que eu entrei nesse assunto. Mas só para finalizar, então. Como que nós vamos encher a nossa vida do Espírito, para que a gente flua no Espírito e a carne não esteja suscetível a esses dardos? Assim, eu estava falando de influência. Essas influências, esses dardos inflamados, buscando mais do Senhor, querido. Então, sim, o nosso tempo de ofício sacerdotal ele tem que ser muito maior. Muito maior. Por exemplo, quer um exemplo disso? Um médico. Presta atenção, um médico. Ele vai estudar 5, 6 anos. Né? Depois ele vai fazer uma especialização, mais uns 2, 3 anos. Depois mais uma outra pós-graduação, alguma coisa. Ele estuda 10 anos da vida dele para atender uma pessoa em 15 minutos. E dar o diagnóstico e resolver o problema daquela pessoa. Então, 10 anos para 15 minutos de ação. Então, entenda, querido, assim é na nossa vida espiritual. A maior parte do nosso tempo ela tem que ser gasta em oração, em jejum, em leitura da palavra, em oração em línguas, em tempo a sós. Amém? Deus valoriza muito o secreto. Mateus 6,6. E quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Por que o Senhor está falando isso? Porque não tem como ter intimidade sem ter relacionamento, sem ter separação. Então, se nós queremos crescer no Senhor, nós precisamos gastar tempo com Ele. Não tem como ter intimidade sem investir tempo. E esse investimento de tempo com o Senhor não é no meio de todo mundo, não é no coletivo, é no individual. E quando você entra no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto, você se ajoelha no chão, igual aqui, eu tenho meu quarto de oração, eu tenho um tapete e uma poltrona. Quando eu sento na poltrona, quando eu ajoelho no chão, quando eu boto a cara no pó, no tapete, e eu tiro tudo aquilo que é um peso, que é um fardo. E eu lanço tudo aquilo sobre o Senhor. E aí eu não estou ali preocupado se o vídeo vai travar ou não vai travar. Se eu vou falar sem gaguejar ou se eu vou gaguejar. Se, né, as mulheres aí que usam maquiagem, se vai estar borrada ou não a maquiagem, não importa nada. Você está totalmente inteiro na presença do Senhor. E é nesse lugar onde nós estamos despidos de nós mesmos, despido das nossas vaidades, das nossas preocupações. É ali que nós vamos ter um momento de intimidade com o Senhor. É ali que Ele vai nos tocar, que Ele vai nos encher, que Ele vai nos ministrar, que Ele vai nos revelar coisas profundas, coisas grandes, conforme diz Jeremias 29, Jeremias 33, coisas que ainda a gente nem tem noção, nem tem dimensão. É na intimidade que o Senhor vai nos revelar. E nessa intimidade a gente se capacita, a gente se habilita, a gente é cheio, a gente é instrumentado, a gente é ferramentado pelo Espírito Santo. E a partir desse momento a gente sai pronto. A gente veste a couraça da justiça, o cinturão da verdade, né, o capacete da salvação, calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, tomamos o escudo da fé, a espada do Espírito, e aí a gente sai para a batalha. A gente vai para a escola, a gente vai para o trabalho, a gente vai para o culto, a gente vai para o mercado. Apareceu um enfermo, a gente cura. Apareceu um endemoniado, a gente liberta aquela pessoa no nome de Jesus, expulsa aquele demônio e prega o Evangelho. Por quê? Porque nós já nos preparamos. Amém? Glória a Deus. Espero que você tenha entendido, querido. Então vamos lá. Lucas 9:1. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos.
Veja que Jesus não ordenou a seus discípulos que orassem pelos enfermos. Não, ele mandou que eles curassem. Versículo 6. Assim eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Então entenda, pregar o evangelho e curar os enfermos são um único pacote. Amém? Mas o texto de Lucas 9, ele fala dos 12. E com relação aos discípulos, que não são apóstolos, vamos ver, Lucas 10, um capítulo depois. Depois disso, o Senhor designou outros 70, ou seja, era um grupo maior, e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E ele deu uma ordem: curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Observem, a ordem é a mesma: curar os enfermos e pregar o evangelho. Então entenda qual é o princípio. Sempre que o Senhor vai nos mandar para uma obra, Lucas 9, ele mandou os 12. Lucas 10, ele mandou os 70. Sempre que o Senhor vai nos comissionar, que ele vai nos enviar, ele já nos capacita com poder e autoridade. Amém? Com poder e autoridade. Então entenda, a autoridade sobre as doenças também foi dada aos 70 discípulos, que não eram apóstolos, quando eles foram enviados para proclamar o reino de Deus. Versículo 17. Os 70 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então a que conclusão nós podemos chegar, querido? Que aos 12 foram dados poder e autoridade sobre doenças e demônios quando eles foram enviados para proclamar o reino de Deus. Tá claro isso? Aos 12, Lucas 9. Lucas 10, aos 70 também foram dados uma medida desse poder e autoridade quando eles foram enviados. Então entenda, uma medida de poder e de autoridade sobre demônios, sobre doenças, foi dado a todos que o Senhor enviou para proclamar o reino de Deus aos perdidos. E aí talvez você pergunta: mas e eu? Eu entro nesse pacote? Sim. Por quê? Porque todo discípulo de Cristo é enviado ao mundo como uma testemunha. Jesus ele fala para os seus discípulos: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, toda vez que nós temos um encontro com o Senhor, lembra do Gadareno? O endemoninhado de Gadareno? Quem lembra da história? Ele vivia nos cemitérios, nas catacumbas, nos cemitérios, acorrentado, aprisionado, estourava as correntes, todo mundo tinha medo dele. E de repente, Jesus, ele sai com os seus discípulos, e aqui a gente aprende muita coisa. Ele entra no barco e a primeira coisa, ele fala para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Então entenda, querida, a primeira coisa, se você tem uma palavra de Deus, apenas creia, não duvide. Aconteça o que acontecer no caminho, se você tem uma palavra, você vai chegar ao destino. E Jesus ele falou: passemos para o outro lado, ou seja, nós vamos chegar do outro lado. E o que iria acontecer em Gadar, onde morava o Gadareno? Uma libertação tremenda, uma libertação maravilhosa que já estava em processo no segundo céu, no mundo espiritual. E por isso aqueles demônios já estavam alvoroçados, já estavam agitados. E de repente, a hora que eles estavam indo, Jesus dormindo, ele descansava no meio da tempestade. Diz que sobreveio uma tempestade, e Jesus, depois a gente vai estudar esse texto em detalhes, mas Jesus repreende aquela tempestade e eles chegam aonde o Gadareno estava. E o que acontece ali? Quando ele encontra aquele Gadareno, ele expulsa aquela legião de demônios, eles entram nos porcos, os porcos se precipitam, caem ali no mar. E o que acontece com aquele homem que vivia nu, que ele se rasgava a roupa toda?
acorrentado, ele arrebentava as correntes, assustava as pessoas. O que acontece com aquele homem? Ele chega para Jesus, imediatamente ele fala: Senhor, eu quero te seguir, me deixa ir contigo. E Jesus, ele olha para ele e fala: não, você não vai comigo, volta para os seus. Vai pregar o evangelho, vai mostrar o que a graça de Deus fez com você. E aquele homem, de endemoniado, de possuído por legiões de demônio, ele passa instantaneamente a ser um pregador do evangelho, um anunciador. Então entenda, querido, quando o poder de Deus vem, ele nos tira das trevas para a luz. É o que o nosso pastor Luiz Hermínio pregou nesse último domingo. É o poder de Deus, é esse mover de Deus que transforma a prostituta em missionária, o traficante em pregador. Então entenda, é isso que aconteceu com aquele homem. Por isso toda a luta no caminho, por isso aquela tempestade. É isso que aconteceu, querido. Então entenda, toda vez que algo grande está para acontecer no mundo espiritual, vai ter tempestade, vai ter luta, vai ter opressão, vai ter dificuldade. Sempre vai ter. Por quê? Porque no mundo espiritual as coisas já estão acontecendo. Amém? É por isso que nós temos, às vezes, tantas lutas quando estamos nos movendo naquilo que o Senhor nos mandou a fazer, por conta da resistência. E a palavra diz que aquele homem, ele pregou em Decápolis. O que é Decápolis? Não é o nome de uma cidade. Deca vem de 10, ou seja, ele pregou num conjunto de 10 cidades depois da sua libertação. Amém? Glória a Deus. Então entenda, todo discípulo de Cristo é enviado ao mundo como uma testemunha. Esse homem teve um encontro com Jesus. O endemoninhado de Gadara, o gadareno ou gesareno, como algumas versões vão dizer. Depois desse encontro, ele passa a ser um pregador que pregou em Decápolis. Amém? Todos nós, eu e você, tivemos um encontro. Você sabe quem você é. Todos nós somos ex alguma coisa. Ex alguma coisa. Você sabe o que você é ex. Mas o que importa é o que você é hoje. E hoje, eu e você que estamos em Cristo, nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. Agora uma pergunta muito interessante. Como que a gente pode ser testemunha de algo que a gente não viu? Quantos aqui estavam lá há 2000 anos e viram Jesus sendo crucificado, ressuscitando, passando 40 dias na terra e subindo aos céus? Quem estava lá em Jerusalém? Eu não estava. E como que a gente pode ser testemunha? É muito simples. Testemunha é alguém que esteve num lugar. Nós não estivemos, mas o Espírito de Deus estava. E hoje o Espírito de Deus, aonde ele está? Em nós. O Espírito que esteve lá, que viu tudo, que presenciou tudo, que viu Jesus morrendo por mim e por você, ressuscitando, subindo aos céus, línguas como fogo descendo, o Espírito que viu tudo isso, ele habita em mim e em você. Portanto, somos testemunhas. Nós podemos falar sim, com propriedade, no nome de Jesus. Amém? Então todo discípulo é enviado ao mundo como uma testemunha. Agora deixa eu falar um pouquinho da grande comissão, do grande envio que nós temos aqui em Mateus 28:19. Olha só. Jesus, ele reúne os seus discípulos, e isso é válido para nós, porque eu creio que como discípulos isso se estende a nós. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Olha só, versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Hoje aqui eu já provei para você que Jesus ordenou que eu e você curemos os enfermos usando poder e autoridade. Fazer discípulos é ensinar a obedecer. O que eu estou fazendo aqui agora? Estou fazendo discípulos. Não discípulos meus, discípulos de Cristo.
fundamentado na palavra do Senhor. E olha que promessa maravilhosa, querido. Imagina ir a todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura. É algo lindo, mas é algo pesado. É algo lindo, mas é algo pesado, é algo difícil. Mas se nós fizéssemos tudo isso na nossa carne, por isso que a palavra diz, maldito é o homem que confia no próprio homem, ou seja, aquele que confia na sua própria força e faz do seu braço o seu Deus. Faz do seu braço a sua força. Assim seria muito difícil, mas nós temos uma palavra maravilhosa aqui em Mateus 28:19, no versículo 20. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E o próprio Jesus fala, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Até o final dos tempos. Olha só, deixa eu ler para vocês Marcos 16. Olha que coisa linda que nós temos aqui em Marcos 16. Marcos 16. Olha só. Versículo 15. Disse-lhes, vão pelo mundo todo, tá? É a outra... o mesmo texto da grande comissão, só que agora em Marcos, não em Mateus. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Então aquele que crê no Senhor, ele vai ter alguns sinais. Falarão novas línguas. Amém? Então entenda, o orar em outras línguas, ele é para todos. Todos têm acesso a essa ferramenta. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. E estes ficarão curados. Então entenda aqui, pegarão em serpentes. Isso daqui não é literal, não que você vai sair pegando em cobras, em serpentes. Não, nós entendemos que escorpiões e serpentes está falando de demônios que atuam a nível terrestre, ou seja, pegarão em serpentes, ou seja, terão ali entraves com demônios. Não lhes fará mal nenhum. Se beberem algo mortal, se beberem veneno, não lhes fará mal nenhum. Por quê? Porque a palavra diz que maldição sem causa não encontra pouso. Ah, pastor, eu estou trabalhando, eu estou pregando, eu estou fazendo, e estão fazendo macumba para mim, estão fazendo feitiço, catimbó, estão fazendo obra de encruzilhada, estão fazendo um tanto de coisa. Querido, a palavra diz que maldição sem causa não encontra pouso. Se encontrar pouso é porque tem causa. Amém? Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. Presta atenção, onde o Senhor estava? Já estava à direita de Deus. Então, depois que Jesus já estava nos céus, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então entenda, querido, quando eu vou para o sertão, quando eu entro num avião e eu vou fazer uma cruzada evangelística, eu vou dar treinamento, eu vou equipar pastores, líderes, eu vou fazer uma cruzada, eu vou fazer algum evento, qual é a convicção que eu tenho? Que eu não estou indo sozinho. Eu sei que o Espírito habita em mim, mas além do Espírito que habita em mim, Marcos 16 me diz que o Senhor cooperava. Então, quando eu olho para o enfermo, né, na minha intimidade com o Senhor, eu falo, vamos, Senhor, vamos ali tocar, vamos impor as mãos, vamos curar, vamos libertar aquele. Senhor, agora vamos ministrar sobre essas pessoas. Por quê? Porque o Senhor cooperava com os enfermos, cooperava com os discípulos e lhes confirmava a palavra. De que modo que a palavra era confirmada? Querido, de que modo que isso que eu prego
é confirmado e não é apenas uma falação, não é apenas um monte de palavras. De que forma que isso é confirmado? Mateus 16, no último versículo diz, confirmada pelos sinais que a acompanhavam. Então, querido, é isso que nós fazemos nas nossas cruzadas, nas nossas ministrações. Nós ministramos, nós falamos, nós apontamos o caminho, nós pregamos, e aí nós dizemos, agora venham todos os que estão enfermos aqui à frente, e o Senhor vai confirmar a palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero aproveitar o gancho aqui, só para cumprimentar uma amiga, uma irmã em Cristo, a Kívia. Kívia, a esposa do César, eles são missionários da Jocum e já estiveram em Guiné-Bissau e em vários outros lugares. E sejam muito bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. E nós vamos estudar aqui ainda nas próximas sessões que a autoridade não é afetada pela distância. E a Kívia, que acabou de entrar aqui, ela tem uma experiência com relação a isso, que aconteceu há alguns anos, não sei se ela vai se lembrar. Na época ainda do MSN, eu cheguei de uma viagem missionária, eu estava incendiado pelo Espírito Santo, ali com toda a convicção de cura, de poder, de autoridade, e eu lembro que eu conversei com a Kívia e com o César, eles estavam em Guiné-Bissau, e ela tinha tido uma enfermidade, agora não lembro agora se era malária, febre amarela, o que foi, e eu lembro que eu digitei uma ministração, isso que nós fazemos hoje por vídeo, por palavras, eu ministrei, por escrito, e pedi para que ela impusesse as mãos sobre a barriga, a região que estava toda dolorida, e exercesse autoridade sobre a enfermidade. E ela me mandou depois uma mensagem dizendo que havia sido curada e que voltaria a dar aulas para as crianças, porque ela não estava podendo fazer isso naqueles dias. Então entenda, querido, entenda, a autoridade não é afetada pela distância. Você pode ministrar para pessoas que estão no Japão e elas vão receber um toque do Senhor. Por quê? Porque nós não nos movemos no físico, nos movemos no espiritual. Amém? Só um parêntese aqui para poder contar esse testemunho. Então entenda, querido. E Jesus ele diz aqui em Mateus 28, versículo 20, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Algumas pessoas perguntam, será que ainda é válida essa ordem? Olha lá, aqui via confirmando aqui, foi febre tifoide, amém, Deus é maravilhoso, glória a Deus. E será que curar os enfermos, essa ordem de Jesus ainda é válida? Queridos, como que nós sabemos a validade de alguma coisa? Por exemplo, você vai ao supermercado, você pega um produto, antigamente a gente não fazia isso, a gente nem preocupava. Hoje, uma das primeiras coisas que a gente olha no produto é o quê? Data de validade. Data de validade. Por quê? Se está dentro da data de validade, eu compro. Se já tiver vencido, primeiro que nem pode estar mais na prateleira. Mas se estiver vencido, eu não vou comprar, não vou consumir. Ou seja, produtos têm uma data de validade que a gente sabe até quando aquilo é válido, até quando aquilo é bom. E com relação a uma ordenança do Senhor? Porque nós sabemos que lá no céu, na glória, na eternidade, lá nós não vamos ter que curar enfermos, que expulsar demônios, nada disso. Mas e aqui na terra? Até quando é válida essa ordem? Até quando nós temos que continuar ministrando, impondo as mãos, exercendo autoridade? Até quando? Porque muitas pessoas vão dizer que isso foi só para o tempo dos discípulos, que não é para nós, que não é válido mais. Mas o próprio texto, querido, a Bíblia se auto-explica. Amém? A Bíblia se auto-explica. E qual é a validade dessas ordenanças do Senhor? Ele diz aqui, vamos ver. Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Já chegou o fim dos tempos? Nós sabemos que nós estamos no início das dores, mas chegou o fim dos tempos? Não. Portanto, a ordem continua sendo válida.
E querido, guarde algo que eu vou te dizer. Antes da volta do Senhor Jesus, vai haver um grande avivamento, vai haver uma grande colheita, um grande mover. E os sinais e as maravilhas fazem parte deste grande mover. Fazem parte. Por isso que nós estamos sendo restaurados no espírito de Elias. O que é isso? Um espírito de ousadia. Lembra de Elias no Monte Carmelo? Todos aqueles profetas ali, os falsos profetas. Então ele teve ousadia no Senhor. E nós precisamos dessa ousadia. Para quê? Para avançarmos o reino de Deus. Manifestarmos e avançarmos nesses dias. Para movermos o reino de Deus. Amém? Então, Jesus ordenou aos seus discípulos que curassem os enfermos, expulsassem demônios e pregassem o evangelho. E esta ordem é válida até o fim dos tempos. João 14:12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará também as obras que tenho realizado. Se você crê em Jesus, você tem uma palavra dita pela boca do próprio Senhor Jesus. Aquele que crê em mim fará as obras que tenho realizado. E obras ainda maiores. Como assim nós podemos fazer algo maior do que o Senhor fez? Pelo alcance dessas obras. Jesus ministrou a Israel, um país pequeno, do tamanho de Sergipe aqui no Brasil. País pequeno. Nós podemos hoje pela internet ministrar a pessoas nos 4 cantos do mundo. Jesus, na ocasião, não deu uma ordem sobre Covid-19, porque é um vírus criado recentemente. Nós podemos exercer. E nisso nós vamos estar fazendo a mesma obra, as mesmas obras e obras ainda maiores. Amém? Glória a Deus. Então, querido, eu oro para que essa palavra possa ter entrado no teu espírito, no teu coração, como uma semente boa em uma terra fértil. Em nome de Jesus. E eu quero agora ter 2 momentos aqui com vocês. Primeiro, sacerdotal, eu gostaria de orar, agradecendo ao Senhor por esse dia, agradecendo ao Senhor por essa palavra, porque a palavra diz que a palavra nunca volta vazia. Então eu sei que de algum modo essa palavra vai gerar algo dentro de você. Talvez eu nunca tenha a oportunidade de estar pessoalmente com cada um de vocês, mas eu já pude compartilhar parte da eternidade, daquilo que o Senhor depositou em mim com vocês. Nós recebemos testemunhos de pessoas que dizem que nos ouviram uma vez e que suas vidas nunca mais foram as mesmas por conta do entendimento. Que ministérios foram mudados. Alguns pastores me mandam mensagem dizendo, olha, depois desse treinamento, dessas ministrações, isso foi um divisor de águas na nossa vida e no nosso ministério. Então entenda, querido, o propósito de eu estar aqui nessa série de lives é que para que possa haver um divisor de águas na sua vida, ainda que eu não te conheça pessoalmente, mas que a palavra do Senhor pura, eu estou pregando o Evangelho. Eu não estou colocando aqui filosofias humanas, humanismo, ideologias, não. Estou pregando a palavra. Curem os doentes que ali houver. E preguem o Evangelho. Então o Evangelho puro, não prostituído, não misturado, não corrompido, é isso que eu estou fazendo aqui. Então a minha oração é para que nessa manhã isso fique impregnado, marcado, impresso no seu espírito. E que você se torne consciente
da autoridade e do poder que residem dentro de você. Não para que você seja um super-homem ou uma super-mulher, não. Nós somos falhos. Eu estou aqui hoje, eu estou cansado. Nós somos falhos, nós somos fracos. Nós temos necessidades. Mas a carne, aqui onde nós estamos, esse templo, essa casa, é um vaso de barro que guarda um tesouro de ouro, que é o Espírito Santo. E esse Espírito, querido, se você se mover nele, você pode ir muito longe, você pode ir muito alto. Se você se mover no Espírito, você pode alcançar voos muito altos e mergulhos muito profundos no rio do Senhor. E você pode subir como em asas de águia a lugares em que muitos não chegaram. Então a minha oração é que todo esse entendimento do que está sendo falado, como diz o nosso pastor Luiz Hermínio aqui, pegar a frase dele, te pegue por dentro, e que você possa ter uma postura diferente daqui para frente. Então eu quero orar, agradecer ao Senhor, e depois nós vamos liberar palavra de cura sobre os enfermos, sobre aqueles que estão com dores, sobre... Amém. Glória a Deus, irmã. Sobre aqueles que estão com dores, com enfermidades, sobre pessoas que estão nas UTIs sofrendo com Covid, pessoas que estão entubadas. Nós vamos liberar palavra na ação real, na ordem, olhos abertos e palavra com autoridade. Mas agora, se você pode, ore ao Senhor, feche seus olhos onde você estiver e agradeça. Pai, muito obrigado, Paizinho. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que eu sei que não volta vazia, Senhor. Não volta vazia. Senhor, eu oro para que a boa semente do Evangelho, Senhor, encontre lugar no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, e que ela possa multiplicar, que ela possa germinar, brotar, crescer, multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Tua graça sobre cada um, sobre cada um, Senhor. Traz um divisor, Senhor, não uma divisão, mas um divisor no ministério deles. Senhor, que esses homens e mulheres que estão me ouvindo e todos aqueles que vão ouvir essas ministrações, Senhor, aquele que já se move no Senhor, aquele que ora e pessoas são curadas porque se move no dom, aqueles que já entendem poder e autoridade e já usam e as pessoas são curadas, aqueles que pregam, Senhor, aqueles que cuidam dos necessitados, Senhor, aqueles que fazem a obra do Senhor. Senhor, eu peço que nessa manhã, Pai, eles sejam revestidos de uma nova porção, de uma capacitação fresca que vem do Teu trono, Senhor, para que eles possam fazer isso também com poder e autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu te peço agora que o Teu Santo Espírito, Pai, que habita em mim, que reside, Senhor, dentro dos meus irmãos, que desceu sobre Jesus ali no Rio Jordão, Senhor, que caiu sobre os 120 que estavam reunidos ali no cenáculo. Senhor, que o Teu Espírito agora cresça em nós, Senhor. Pai, que o Teu Espírito agora ele tome uma proporção nunca experimentada por nós, em nome de Jesus, e que nós possamos nos mover, Pai, em ousadia, em intrepidez. Senhor, nós não temos mais tempo para covardia. Senhor, nós não temos mais tempo de vermos, Senhor, pessoas deprimidas, pessoas depressivas ao nosso lado, que se nós não falarmos do Senhor, elas podem acabar tirando a sua vida ou matando outras pessoas, Senhor. Pai, nós não temos mais tempo a perder. Não temos mais tempo a perder. Por isso, Espírito Santo, a minha oração é essa: cresça em nós. Cresça em nós nesta manhã.
Leva-nos a um novo nível, Senhor, de compreensão, de poder e de autoridade, de ousadia, de intrepidez, de discernimento no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, ministra, Pai, a esses corações agora. Ministra, você que está nos ouvindo agora, seja tocado pelo poder do Espírito de Deus. Você que vai ouvir depois nos outros canais de rede social, você que está ouvindo agora pela transmissão da Rádio Gospel FM, que está atingindo aí cerca de 28 cidades com essa palavra. Você que está ouvindo agora dentro do carro, dentro da sua casa, dentro de um estabelecimento comercial, você que está ouvindo agora, seja inundado com a presença do Espírito Santo neste momento e que haja uma mudança na sua vida. Em nome de Jesus, que a brasa que está apagando seja agora soprada pelo Espírito de Deus, pelo vento de Deus, e possa queimar novamente, possa arder novamente. Em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Tem uma mensagem da Roseli. Peço aos irmãos que me ajudem a dar ordem de cura para a vida de José Cláudio Costa Matos, que tem epilepsia e depressão há 10 anos. Vamos liberar essa palavra sim, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Então nós já agradecemos ao Senhor por essa palavra, por essa semente, essa palavra que não volta vazia, não volta vazia. Não volta vazia. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai lembrar do que eu estou te falando hoje. E isso vai fazer diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? E agora eu peço que juntos nós estejamos aqui munidos, preparados. Nós vestimos toda a armadura do Senhor nessa manhã. Cinturão da verdade, a verdade que é Cristo, a couraça da justiça, somos justificados. O capacete da salvação, somos salvos. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nosso nome está escrito no livro da vida. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da Paz. O que dá o trilho para a nossa vida é essa palavra, é a palavra do Senhor. Nós tomamos o escudo da fé com o qual nós apagamos agora todo dardo inflamado contra a nossa saúde, nossas emoções, nossa mente, nosso intelecto, nosso físico, nosso espiritual. Em nome de Jesus. E nós tomamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: curem os doentes que ali houver, e digam-lhes que é chegado o reino dos céus. E nós vamos agora, na autoridade do nome do Senhor, nós vamos agora erguer mãos santas, como diz as Escrituras. Nós vamos erguer mãos santas para aqueles que precisam de cura. E eu quero agora que você entre comigo nesse lugar de batalha. Agora, querido, é ofício real. Nós estamos aqui como reino. Como reino, como aquele que tem autoridade no Senhor para ordenar que espíritos de doença, de enfermidade, de aprisionamento espiritual saiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz, Jonathan, já se une a gente aqui, querido, na declaração da palavra, em nome de Jesus. Então, se você, querido, tem alguma enfermidade no seu físico, ou na sua alma, você vai impor as mãos sobre você. Se na sua casa agora, você que ouve, no estabelecimento comercial, dentro do carro, tiver alguém que está enfermo, você vai impor as mãos sobre essa pessoa no local da enfermidade. Amém? E se você não está enfermo, nem tem ninguém ao seu lado, estenda as mãos e nós vamos agora exercer a autoridade. E eu gostaria que você repetisse tudo o que eu vou falar na autoridade do nome de Jesus. Amém? Agora é guerra, agora é batalha. Como a gente costuma falar aqui no Mevan, é selva.
Amém? Você vai agora falar com o inimigo. Você vai dar ordem a demônios agora, que estão prendendo pessoas. Você já falou com o Senhor, você já tem poder e autoridade. Você já está com a armadura do Senhor para se proteger de todo contra-ataque, de toda colisão. Agora você vai exercer autoridade sobre aquilo que já lhe foi dado autoridade pelo Senhor, que é sobre demônios, enfermidades e natureza pecaminosa, em nome de Jesus. Fala assim comigo agora, eu vou falar, você repete aí. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, agora, toda dor, toda enfermidade, todo espírito de dor e de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Eu te repreendo, resisto e ordeno, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e seja lançado onde Jesus determinar. Agora cada célula, cada nervo, cada ligamento, cada músculo, cada osso, cada órgão, seja agora restaurado, feito novo, na autoridade do nome de Jesus. Dor de cabeça, enxaqueca, dor de ouvido, sai agora em nome de Jesus. Audição seja restaurada por completo. Tímpano, nervo auditivo, sejam restaurados agora. Espírito de surdez, saia, nós te repreendemos em nome de Jesus. Vai embora agora. Visão seja restaurada. Olhos sejam curados em nome de Jesus. Globo ocular, nervo óptico, cristal, retina, íris, sejam restaurados agora em nome de Jesus. Todo espírito de cegueira, vai embora agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Garganta seja completamente curada, tireoide funcione normalmente agora, todos os hormônios sejam normalizados agora, nódulos desapareçam em nome de Jesus, gagueira vai embora agora, em nome de Jesus, língua presa seja destravada agora, espírito de mudez saia em nome de Jesus. Coluna seja completamente alinhada, dorsal, torácica, lombar, sacro, toda dor vai embora agora, sejam restauradas por completo, toda hérnia, hérnia de disco, toda hérnia por compressão de nervos que tem causado dores absurdas, vão embora agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, que cada vértebra agora da coluna seja alinhada, que você sinta agora aí no teu corpo um alinhamento, como se alguém estivesse chacoalhando, colocando as mãos e apertando para voltar no lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Hérnia de disco vai embora agora, em nome de Jesus. Ombros sejam curados, cotovelos, braços, mãos, dedos, pernas, pés sejam completamente curados agora. Você que sofre de problemas nas juntas, em nome de Jesus, juntas sejam livres agora, em nome de Jesus. Todo inchaço desapareça, todo nódulo desapareça, em nome de Jesus. Joelhos sejam feitos novos agora, em nome de Jesus. Cartilagem, menisco, rótula, ligamentos sejam restaurados por completo, no poderoso nome de Jesus, que faz nova todas as coisas. Problemas de pele desapareçam agora em nome de Jesus. Caroços, câncer de pele, agora desapareça em nome de Jesus. Toda inflamação, toda infecção, toda anomalia vai embora agora em nome de Jesus. Coração seja restaurado, coração que está inchado, coração que não bate normalmente, seja agora normalizado no poder que há no nome de Jesus e bata normalmente, seja fortalecido. Arritmia, angina, aterosclerose, arteriosclerose, infarto, sopro, eu os repreendo no nome de Jesus.
Pressão arterial, você que sofre com pressão arterial desregulada, seja normalizada agora em nome de Jesus. Pulmões sejam limpos, restaurados. Você que está com o vírus do Covid agora, nesse momento, ou você que já teve, que seus pulmões agora recebam o sopro do Senhor e sejam limpos como no início. Em nome de Jesus, que toda inflamação agora se dissipe, desapareça, suma do seu organismo, seja excretada agora em nome de Jesus. Todo vírus, toda bactéria, todo germe, toda infecção e inflamação, a Igreja de Cristo te amaldiçoa e te repreende agora, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Asma, bronquite, bronquiolite, enfisema, tuberculose, pneumonia, broncopneumonia, embolia pulmonar, desapareçam agora no nome de Jesus. Respire normalmente. Vias aéreas sejam desobstruídas agora no poder do Senhor. No poder do Senhor Jesus agora. Ovários sejam limpos. Você, mulher que tem cistos no ovário, ovários sejam limpos agora. Útero seja restaurado. Infertilidade, eu te repreendo agora. Endometriose, vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que sofre, querido, de hemorroidas desapareçam em nome de Jesus. Lúpus, desapareça. Toda doença autoimune desapareça em nome de Jesus. Agora eu falo com vocês, tumores, caroços, inchaços, nódulos, desapareçam agora. Câncer, eu te amaldiçoo em nome de Jesus e ordeno agora que cada célula que cresceu desenfreadamente em qualquer parte do corpo agora murche, desapareça. Como meu Senhor Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela secou desde as raízes. Câncer, eu te amaldiçoo agora desde as tuas raízes, e eu ordeno agora, murche, desapareça na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Agora eu falo contigo, vírus maldito, eu falo contigo agora em nome de Jesus, coronavírus, Covid-19, a Igreja de Jesus se levanta agora em autoridade e te amaldiçoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja qual for a tua origem, a Igreja de Jesus te amaldiçoa, desapareça, larga essas vidas, larga esses que estão na UTI, desapareça agora, esses que estão assintomáticos, esses que estão em recuperação em casa, nós te ordenamos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cérebro seja refeito agora, qualquer anomalia, qualquer desgaste, qualquer problema neural, qualquer problema agora com hormônios, toda ligação dos hormônios, toda comunicação entre os hormônios, entre os neurônios agora, em nome de Jesus. Neurônios sejam curados, restaurados agora, em nome de Jesus. Estômago seja curado, eu falo contigo agora em nome de Jesus. Estômago seja curado em nome de Jesus. Gastrite, úlcera, refluxo, pancreatite, desapareça agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, azia, vai embora, queimação, vai embora. Em nome de Jesus, vá para onde o Senhor Jesus determinar. Agora, intestinos sejam curados. Intestino grosso, intestino delgado, agora em nome de Jesus. Rins, desapareçam agora todo cálculo renal, toda
pedra, em nome de Jesus. Vesícula biliar seja limpa, baço seja limpo, em nome de Jesus, restaurado agora, em nome de Jesus. Laringe, faringe, esôfago, agora sejam curados, pregas vocais sejam restauradas, que toda fenda, todo calo, todo desgaste agora desapareça, em nome de Jesus. AVC, eu te repreendo em nome de Jesus. Diabetes, desapareça. Pâncreas, seja restaurado. Produza e libere insulina normalmente em nome de Jesus. Todos os hormônios, todas as enzimas do corpo agora, do alto da cabeça à planta dos pés, sejam produzidas normalmente, sejam agora reguladas no teu organismo. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que haja saúde do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. E como Igreja de Cristo, nós damos uma ordem agora, uma ordem de comando a toda obra das trevas, a todo encantamento, a toda feitiçaria, a toda macumba, a todo catimbó, agora todo aprisionamento por espírito maligno nessas vidas, seja agora quebrado no poderoso nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus. Seja desfeita agora toda obra de feitiçaria, em nome de Jesus. Tristeza, angústia, depressão, rancor, desejo suicida, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Você que está depressivo, você que está querendo tirar a própria vida, agora a Igreja de Jesus dá uma ordem a esses espíritos de morte. Espíritos de morte, nós te repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus, e nós te ordenamos: larguem essas vidas agora, larguem essas vidas, porque elas foram compradas pelo poderoso e precioso sangue de Jesus, com o qual você não pode, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos agora que nós somos completamente curados, libertados, restaurados, em nome de Jesus, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Toda depressão saia em nome de Jesus. Como diz o livro de Salmos, que sobre ti, depressão, espírito de depressão, agora caiam brasas vivas. Como diz a palavra, que você se derreta agora como lesma, e como está escrito, que seja lançada agora em covas profundas. Em nome de Jesus, largue essa vida. Largue essa vida. Em nome de Jesus. E sobre cada um que me ouve agora, nos 4 cantos dessa nação, ou até no exterior, que sobre você agora haja paz, haja alegria, que haja gozo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora sobre ti, em nome de Jesus. Eu quero agora declarar que haja sobre você o fruto do Espírito Santo. Que você seja cheio agora do amor, da alegria, da paz, da paciência, da amabilidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E lembra, querido, o Senhor Jesus, Ele conta comigo e com você para cumprir a obra dele. Ele conta comigo e com você para cumprir a obra dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. É isso por hoje. Amém. Recebam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te guarde, te abençoe, te prospere e te livre de todo mal e te dê a paz. Em nome de Jesus. Nós continuamos na quarta-feira que vem, quarta às 10 da manhã. Amém? Novamente, você que deseja nos acompanhar de algum modo, na tela você tem o número do WhatsApp para o qual você pode mandar mensagem
para pedir o material, tirar alguma dúvida. Nós estaremos aqui felizes em te servir. Amém? O DDD é o 47 988066838. No Facebook você pode nos achar como o Desafio de Elias Brasil. Amém? Aqui no Instagram, você já está dentro do Instagram, mas para quem está me ouvindo, @Ricardo Bueno de Almeida. E no YouTube você pode se inscrever no meu canal, tem alguns conteúdos interessantes que vão te edificar. Lá eu estou como Pastor Ricardo Bueno. Pastor Ricardo Bueno. Você pode me procurar lá e se inscrever. E convide pessoas, querido. Convide pessoas para quarta-feira que vem. Né? Desde hoje já vai chamando, vai convidando pessoas. E quarta-feira que vem nós vamos começar a falar sobre o pino que ativa poder e autoridade na nossa vida, que é a fé. Nós vamos começar a estudar sobre fé e você vai ser profundamente impactado com a palavra do Senhor, com o entendimento da palavra do Senhor. Amém? Que Senhor, Deus abençoe aí todas que estão presentes aqui. Vitória da Conquista, amém. Cidade abençoada. E todas as outras cidades onde o pessoal está aí ouvindo, se comunicando com a gente, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Grande abraço a todos. Até quarta-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe.